Bom, nós vamos, como estou pregando lá em Farroupilha sobre o livro de Ruth, então nós vamos também aqui, cada domingo um capítulo, são 4 capítulos. Então hoje nós vamos no primeiro capítulo de Ruth, e se Deus se permitir, nos preservar a vida, e no outro próximo primeiro domingo de novembro, dezembro, até janeiro. Então, o livro de Ruth, o capítulo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi e seus filhos chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: Ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. Ela beijou-as, e as beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido, ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tiveste marido e houvesse filhos, esperá-los eis, até que viesse a ser grandes? Abster-vos ieis de tomardes maridos? Não, filhas minhas, por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou para o seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me inste para que te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu. E onde queres que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde queres que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de toda estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegar ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara,
Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi? Visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Vamos orar. Altíssimo Deus, nosso Pai Celestial, obrigado por esse momento bendito. Ó Deus, que o Senhor nos concede, Pai, junto com os irmãos, aqui, Senhor, reunidos no nome precioso do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, cultuando ao Senhor, engrandecendo, louvando, honrando ao Senhor, tributando, Senhor, glórias a Ti, Senhor. Aquilo que o Senhor não precisa, Pai, mas o Senhor se agrada, Senhor, porque o Senhor é o Deus de toda glória, é o Deus de toda graça. Ó Deus, mas isso é agradável a Ti quando o Teu povo se reúne, ó Deus, para bendizer o Senhor, para reconhecer, ó Deus, a soberania, a majestade, o domínio do Senhor, a bondade, o amor, ó Deus, a benevolência que o Senhor tem, ó Deus, dado ao Teu povo, Senhor. Nos alegramos nessa hora de culto, Senhor Deus, juntos aqui reunidos, ó Deus, e suplicamos que Teu Espírito Santo, ó Deus, manifeste com graça também, com poder em nossas vidas, também agora na meditação da Tua palavra, Senhor. Que a palavra penetre em nossas vidas, em nosso coração, faça a obra para a qual o Senhor a designou, Pai, para esta manhã, Senhor, do dia do Senhor. Ó Deus, o Senhor é conhecedor de cada um de nós, das nossas necessidades, ó Deus, das nossas lutas, tudo o Senhor sabe, Pai. O Senhor é poderoso para trabalhar através da Tua palavra e do Teu Espírito em cada coração, em cada vida, para o bem, para o crescimento, desenvolvimento, fortalecimento, para a repreensão também, Senhor Deus, se assim for necessário. Ó Deus, abençoa, Pai, e obrigado, Senhor. Bendito seja o Senhor. No nome do Teu Filho, Jesus Cristo, é que pedimos. Amém. Irmãos, o livro de Rute, ele tem apenas 4 capítulos e 85 versículos, né? 85 versículos. A Bíblia não fala quem é o autor do livro de Rute. A Bíblia não diz. Mas a tradição judaica e os estudiosos, os comentaristas, atribuem a autoria ao profeta Samuel. Então Samuel é unânime como autor, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para escrever o livro de Rute. Bom, é um livro inspirado, não esqueçam isso. É um livro que o Espírito Santo se agradou em colocar no cânon sagrado, nas Escrituras, o livro de Rute. Então, se é inspirado por Deus, então com certeza que tem algo para falar ao nosso coração também através desse livro. Então o livro de Rute é a história de um drama familiar com profundas emoções, de tristeza e mais por final, alegria indizível e cheia de glória. E alegria também, a tristeza também profunda, né, no início desse livro. Então o livro de Rute, irmão, mostra com clareza, com muita clareza, que Deus trabalha por meio de pessoas comuns para atingir seus alvos eternos, seus propósitos eternos. Deus vai trabalhando em acontecimentos corriqueiros da vida para alcançar aquilo que Ele já tinha determinado antes da fundação do mundo. Então é muito precioso a gente ver isso no livro de Rute, Deus cumprindo os seus propósitos através de pessoas como nós, simples, pobres, trabalhadoras, enfim. Então, os acontecimentos do livro de Rute, irmãos, aparentemente casuais, eles servem de propósito eterno de Deus. Então, só aí já nos anima, né? Já nos anima. Então, a sua vida ali cotidiana, no trabalho, cuidando da família, a Sheila cuidando da Estela, tudo tem um propósito de Deus. E tem um grande propósito de Deus. Se a gente perder isso de vista, a nossa vida vai ficar meio amarga. Nós vamos reclamar de coisas pequenas ou até grandes, mas a gente perde
o sentido. A gente vai viver só por viver. Mas saber que Deus tem um propósito na vida dessa criança. O que o Antônio e a Sheila estão fazendo, cuidando dessa criança, às vezes ficando sem dormir, às vezes tantas outras coisas. Mas qual é o propósito de Deus para a Estela? Entendeu? O que Deus vai usar para a glória dele, para o seu reino? Então, irmão, nas coisas simples da vida, Deus trabalha para a sua glória, para o seu reino, para o seu propósito. Coisas que a gente não enxerga. E a gente não enxerga mesmo, se a gente não for cuidadoso. Mas quando a gente começa a meditar, a gente vê em coisas simples. E o que isso nos ajuda? Nos ajuda que a gente começa a fazer as coisas com mais excelência, com mais disposição, com menos murmuração. Parece que você olhando assim um trabalho tão comum, parece que você não vê nada para a glória de Deus naquilo, limpando o chão, lavando roupa, fazendo outras coisas. Mas o que Deus é glorificado nisso? Então Deus é glorificado nisso, sim. Entendeu? Depende da forma que você faz. Todas as coisas nós devemos fazer para a glória de Deus, fazer com amor. Todos os nossos atos, 1 Coríntios 16, lá para o finalzinho, terminando já a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele fala, todos os nossos atos sejam feitos com amor. Isso aí sempre me incomodou, porque eu não faço tudo com amor, não. Eu tenho me esforçado. E uma vez me lembro, fazendo um estudo bíblico lá em Mato Grosso do Sul, sobre esse texto, e uma menina, Ana Cláudia, mais ou menos 11, 12 anos, e ela no meio do estudo, assim, tocada por Deus, ela falou, pastor, eu não consigo lavar o banheiro com amor, ela falou. Né? O jeito que ela falou assim me comoveu, né? Eu falei, não, qual que é o nome dela? Falei agora. A Cláudia, Ana Cláudia, acho que é isso. E falei, não, mas ore a Deus, começa a fazer cantando, né, que Deus vai te ajudar, né? Então ela foi tocada que ela não conseguia lavar o banheiro com amor, né? Isso acontece também, não só com ela, com a Ana Cláudia, mas também com cada um de nós, né? Então nós vemos, irmão, em todo o tempo, a providência de Deus conduzindo essa história. Em todo o tempo tem a providência de Deus. A gente não enxergar porque aquilo que Jesus disse, quem tem ouvido ouça, quem tem os olhos espirituais abertos, enxergue, né? Isso. Então essa história aconteceu mais ou menos 1000 a 1200 anos antes de Cristo. Essa história aconteceu, irmãos. Então foi nos dias em que os juízes julgavam Israel. Daí o versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Então o período de juízes, irmão, na Bíblia foi mais ou menos 350 anos. Ele começou com a morte de Josué e terminou com a coroação do primeiro rei de Israel, Saul. Então passou mais ou menos 350 anos. Então no meio do livro de Juízes, mais ou menos ali, na época de Gideão, no capítulo 6 de Juízes, que acontece essa história de Ruth. Irmãos, então foi um tempo muito difícil para a nação de Israel, esse período de juízo, irmão, marcado por violência. Quem conhece o livro de Juízes sabe disso. Marcado por violência, idolatria sem fim, imoralidade nojenta, foi aquele período do juízo de Israel. No capítulo 17, versículo 6, diz assim, estou em Juízes, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Imagina só, hein? Sem a lei de Deus ali sendo lida, explicada, né? Então não tinha rei, não tinha, vou explicar um pouco depois. Então, e o livro de Juízes termina com essa mesma frase, olha aí. Já encostando em Ruth, ali, Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais reto. Mas a frase, irmão, mais que se repete
no livro de Juízes é que os filhos de Israel fizeram aquilo que era mal perante o Senhor. Irmãos, vai falando muitas e muitas vezes isso, que os filhos de Israel fizeram aquilo que era mal perante o Senhor. E a ira do Senhor sempre se acendia contra Israel, contra os filhos de Israel. E os entregava a outros povos, a outros reis, a outras nações ali, mais ou menos vizinha. Então entregou nas mãos do rei da Mesopotâmia, na mão do rei de Canaã, nas mãos dos midianitas, nas mãos dos filhos de Amon, na mão dos filisteus. E passava um longo período esses povos oprimindo Israel, deixando Israel pobre, e por causa da idolatria. E o que acontecia? Eles se arrependiam por causa do sofrimento, eles clamavam a Deus e Deus levantava, suscitava um juiz para libertar eles. Então nós temos ali Otoniel, Débora, Gideon, Jefté, Sansão e outros. Então eles sofriam, na mão dos filisteus, sofreram 40 anos, até que eles clamaram e Deus levantou Sansão para livrar eles, a história de Sansão mais conhecida, né, das mãos dos filisteus. Então era assim. E daí, quando dava alívio, eles voltavam à idolatria, adorar os Balaíns e outros, entendeu? Aí Deus enviava, pesava a mão sobre eles, enviando um rei, uma nação para oprimir. E Deus dava vitória para essa nação, era a vara de Deus. Então, nesse período, irmão, houve fome na terra. Então, essa fome, essa escassez de pão, era o juízo de Deus também. Mais ou menos ali, você vê que Gideão, no capítulo 6 de Juízes, ele está malhando trigo no lagar para salvar das mãos dos midianitas. Aí chega o anjo do Senhor e fala: paz seja contigo, homem valente. Jesus fala: mas como paz seja comigo se nós estamos num estado desse aqui, né? Então foi nesse período que os midianitas e outros povos do Oriente subiram e saquearam todo o alimento de Israel. Então não foi, eu creio que aqui não foi falta de chuva, não. Essa seca foi que o inimigo despojavam tudo que Israel tinha e plantavam, né? As ovelhas, os bois, os animais. Então, irmãos, são inúmeros os textos bíblicos que fala que Deus envia a fome sobre a terra. Tem gente que acha que é por um acaso, mas é Deus, irmãos. Lá no Egito, na época que José foi vendido para o Egito, que ele estava na prisão, ele teve o sonho tinha 7 anos de fome. 7 anos de fome. Elias disse a Acabe que nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a palavra do Senhor. E foi 3 anos e meio. 3 anos e meio de seca. Então, juízo de Deus. Por quê? Porque Jezabel, mulher do rei Acabe, que era rei de Israel, era uma idólatra, adorava Baal. Ela mantia pelo governo 450 profeta de Baal e mais 400 do poste ídolo. Tudo comendo na mesa do governo, na mesa de Jezabel. Então Deus enviou aquela seca também. Eliseu disse à mulher sunamita: o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. 7 anos. Então nós vemos isso na Bíblia, irmãos. Está lá em 2 Reis 8:1. Deus chamando a fome sobre a terra por causa do pecado do seu povo. E o texto conhecido na oração de Salomão, 2 Crônicas 7, 13 e 14, ele diz: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
É isso que acontecia nessa época dos juízes. Muitos buscavam a Deus, se arrependiam, e Deus sarava, Deus enviava, levantava e fortalecia com o seu Espírito Santo, dava força para um juiz, e eles venciam esse inimigo que já estava há muito tempo ali oprimindo Israel. Então, nesse tempo de fome, Elimeleque saiu de Belém, de Judá, e foi com sua mulher e seus 2 filhos à terra de Moabe. Irmão, será que Elimeleque agiu certo em sair de Belém por causa da fome e ir para uma terra pagã? Você acha que ele agiu certo? Irmão, Belém, a palavra Belém significa literalmente casa do pão. Casa do pão. Ele vai em busca de sustento. Ele pega sua esposa, seus 2 filhos, sai de Belém e vai para Moabe em busca de pão. Na terra, irmãos, Moabe sempre foi inimigo de Israel. Então, na terra que negaram pão e água quando Israel saiu do Egito. Tem um texto interessante em Deuteronômio 23, quem quiser olhar na sua Bíblia, versículo 3 e 4. Olha o que Deus diz aqui. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor. Nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Por quê, irmão? Versículo 4. Porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água, no caminho quando saísse do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para amaldiçoar. Então, quando Israel sai do Egito, aquela multidão, 2 milhões de pessoas, estavam atravessando o território de Moabe, eles pediram, eles iam comprar água e alimento para comer, mas eles não permitiram. E Deus marcou isso, irmãos. Deus marcou, ficou ali, ó. Eles não vão entrar na congregação do Senhor, na Assembleia do Senhor, nem a 10ª geração, pois Deus fala, nem eternamente. Mas sempre há exceção, né? Ruth entrou, né? Deus é gracioso. Então, mas eles não saíram com água, porque não acolheram o povo de Israel. E isso foi grave aos olhos de Deus. E eles também mandaram buscar aquele profeta, que é um enigma, né? Balaão. Deus falava com ele, mas era um feiticeiro. E o Espírito Santo usava ele, irmão, um negócio assim. Eu sempre me incomodei com isso. Procurei leitura, procurei saber aquilo, entendeu? Então era um falso profeta, mas que era usado por Deus. E Balaque, que era o rei dos Moabitas na época, mandou buscar ele, buscar longe, né? Buscar esse falso profeta para amaldiçoar. Porque quem ele amaldiçoava, segundo Balaque, era amaldiçoado. E quem ele abençoava era abençoado. O homem era poderoso. Entendeu? Então ele veio. Só que Deus não quis amaldiçoar Israel. Deus, toda vez, Balaão tinha que abençoar Israel. Aí o que eles fizeram? O que Balaão fez? Ele fez aquelas moças bonitas, sensuais dos moabitas, seduzir os filhos de Israel. Aí eles seduziram, aí eles foram participar do sacrifício, comer do sacrifício dos seus deuses. Aí a ira de Deus se levantou contra Israel. Lá em Apocalipse 2 vai falar também sobre isso, o que Balaão fez. Usando as moças de Moabe para seduzir os filhos de Israel para adorar, participar do sacrifício aos deuses. Então não conseguiu amaldiçoar, mas por causa do pecado de Israel, aí Deus puniu o seu povo de Israel. Então, é para essa nação que Elimeleque está indo, irmãos. E ele conhecia essa história. Então, pensa bem nisso, irmão. Muitas vezes nós fazemos coisas que nós sabemos que não é para fazer. Mas a gente sempre tem um jeito de se desculpar, né? Mas também não é tão assim, também Deus é bom e tal. Mas não é não, irmãos. Às vezes nas pequenas coisas é que nós vamos nos enrolando espiritualmente na vida. A Bíblia diz que são as raposinhas quem devasta os vinhedos. Então, são
poucas, pequenas coisas que vai indo, vai minando. Saul rejeitou a primogenitura, depois ele quis se arrepender, mas não achou lugar de arrependimento. Parece uma coisa simples, né? Então, cuidado, coisa simples, não tem coisa simples, crente. Deus quer uma obediência plena à sua vontade. Tudo para Deus é importante, irmãos. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, né? Achando que é coisas poucas, mas não são. Então, Elimeleque conhecia essa história. E se a mão de Deus também estivesse pesando sobre Belém, ele e a sua família deveriam buscar o Senhor, como o povo fazia. Arrepender dos seus pecados e buscar o Senhor, buscar a misericórdia, a compaixão de Deus. Mas eles não fizeram isso, irmãos. Mas ele preferiu, ele que era o cabeça, né? Preferiu seguir o seu próprio caminho e ir para Moabe, 105 quilômetros de Belém. Então ele estava deixando a terra prometida, a terra que mana leite e mel, estava deixando a herança que Deus havia dado ao seu povo, como tinha prometido a Abraão, Isaac e Jacó. Sempre a Bíblia vai repetindo, né? Que Deus prometeu aquela terra a Abraão, aos vossos pais. Isso é constante na Bíblia. Então ele deixa a terra prometida, a terra que mana leite e mel, a casa de pão, e vai buscar sobrevivência em Moabe. Eles poderiam ter buscado, irmão, em outras tribos de Israel. Sair de Judá e ir para outras tribos. Tinha mais 11 tribos. E dá a entender, parece que essa fome não era generalizada, era localizada ali. Então eles poderiam ter ficado dentro do povo de Israel, mas em outra tribo, Zebulon, Naftali, Simeon, enfim, qualquer uma delas. Irmãos, e naquele tempo era muito importante estar junto do povo de Deus. Sempre é importante, né? Mas naquela época era mais importante ainda, irmão, para poder ter acesso ao culto e adoração. Hoje nós podemos cultuar Deus em casa, mas naquela época parece que não era bem assim. Então, era através de sistema de sacrifícios, de sacerdotes. Então, eles precisavam disso. Para poder participar das festas, que era a grande alegria do povo, a festa da Páscoa, a festa do Tabernáculos, a festa das colheitas, do Pentecoste, né? Então, eles deixaram tudo isso. Em Moabe, para onde eles foram, não tinha adoração ao Deus de Israel, ao Deus soberano, ao Deus verdadeiro, irmãos. Não tinha culto ao Deus de Abraão, ao Deus que libertou Israel do cativeiro do Egito, ao Deus da aliança. Eles estão indo para um lugar que ninguém adorava esse Deus. Então nós entendemos que foi um grande erro deles fazer isso, dessa família sair. Em Moabe, para onde eles vão, irmãos, é uma terra pagã, cheia de outros deuses. Olha o versículo 4, irmãos. Diz assim: morreu Elimeleque, marido de Noemi, versículo 3 e 4. E ficou ela com os seus filhos, os quais casaram com mulheres moabita. Era o nome de uma órfã e de outro Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Elimeleque morreu fora de Belém, irmãos, fora da terra prometida, fora da sua herança. Antigamente tinha muito isso, você vê que Jacó ele morre no Egito, mas ele pede para ser sepultado em Canaã. José morreu no Egito, mas pede para levar os ossos deles também. Logo que eu cheguei aqui em Farroupilha, morreu um senhor lá do Ceará e a família foi sepultá-lo lá. Pagou muito caro para levar de avião o corpo, mas era a tradição da família. Eu não sei se vou escandalizar alguém aqui, eu não ligo para isso não. Não ligo não, porque eu não vejo nada hoje assim importante nisso, entendeu? Com o meu corpo físico. É lógico que tem que ter um respeito, mas para mim, sepultar em qualquer lugar. Eu não precisa levar para minha terra, nem tenho terra, né? Minha terra, o céu, nem sei onde que eu nasci, nem lembro mais. Estou mais para lá do que para cá, né? Entendeu? Então, mas tem isso, tem gente que quer morrer na sua terra natal.
onde nasceu, a família está ali, os pais, os avós, enfim, a esposa e tal. Tudo bem, né, respeito e tal, mas naquela época era importante. Elimeleque morreu fora da sua terra, foi sepultado lá na terra dos inimigos. Então, uma tristeza realmente, irmãos. Seus 2 filhos casaram-se com mulheres pagãs, que Deus havia proibido, irmãos. Veja só como a coisa vai, o pecado vai um abismo chamando outro abismo. Está lá em Deuteronômio 7, versículo 3. Deus diz lá, não contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas aos seus filhos, nem tomarás as suas filhas para teus filhos. Não façam isso. Eles fizeram. Os 2 filhos de Noemi casaram com mulheres moabitas, mas depois nós vamos entendendo também os propósitos soberanos de Deus, como que Deus trabalha, Deus tem um propósito nisso tudo, né? Mas nunca tira a responsabilidade humana. Pagaram caro, mas Deus tinha um propósito. Mas eles eram responsáveis por essa decisão, por essa atitude. Mas no final nós vemos que Deus tinha um propósito e glorioso. Então Deus trabalha por caminhos estranhos a nós, irmãos. Tem coisas que a gente, é só pela fé e pela humildade a gente se curvar diante desse Deus, porque Ele é soberano. Se alguém é soberano, é o Deus da Bíblia. E esse é soberano mesmo. Ele age de tal forma que a responsabilidade o homem tem que arcar com seus erros, né? E se arrepender, o filho dele paga esses erros lá na cruz. Mas esse é o Deus soberano mesmo, que faz toda a sua vontade e ninguém pode impedir a sua mão, o seu agir, né? Então, versículo 5, morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Quase 10 anos lá em Moabe. Irmãos, se passaram quase 10 anos e Malom e Quilion morreram sem ter filhos. Também uma providência de Deus para que Ruth pudesse, depois nós vamos ver, casar e suscitar uma descendência que Deus queria para o Messias, né, para o seu próprio filho, né, através de Ruth. Então a ida dessa família para Moabe foi marcada por muitas tragédias, irmãos. Muitas tragédias. Isso que é bom a gente pensar nisso, nas decisões que a gente às vezes já tomou, tem que tomar, irá tomar ainda. Então analisar tudo isso, né, aquilo que a Bíblia diz. Então tomar decisões ou decisão fora da vontade de Deus, irmão, é muito perigoso. É muito perigoso mesmo. Até naquelas decisões simples. Parece que é simples, você nem ora muito, né? Ou nem ora nada. Entendeu? É uma coisinha simples, mas cuidado. Aquelas coisas simples podem se tornar coisas mais sérias, entendeu? Então, uma troca de emprego, uma mudança de cidade, uma troca de curso, de universidade, parece coisa simples, mas e depois? Então, tudo deve ser feito no temor do Senhor. E com muita oração, mesmo nas coisas simples, né? A gente deve fazer isso. Então, Elimeleque, sem consultar a Deus, saiu de Belém e foi buscar abrigo em Moabe, que eram inimigos de Israel, essa nação. Eles foram a Moabe em busca de sobrevivência e encontraram a morte. Saíram de Belém por causa da fome e encontraram doença e morte. Então, saindo por causa da fome, o que eles encontram? Doença. Sobrevivência, encontra a morte. Então, não valeu a pena, não, irmãos. Se eles tivessem permanecido ali fiel, buscando o Senhor, Deus ia, com toda certeza, suprir as necessidades dele. Era uma família abastada, essa família. Eram ricas. Era rica. Então, irmão, o livro de Ruth, o começo do livro de Ruth nos ensina que em situações difíceis da vida, não podemos ir por caminhos que o Senhor não aprova. Então, isso é o começo do livro de Ruth. Que em momentos difíceis, de crise, nós não podemos seguir caminhos que Deus não aprova. Ainda que esses caminhos tragam benefícios. Ainda que esse caminho seja o melhor
no momento. Mas se Deus não aprova, se é contrário à vontade de Deus, não vá por ele. Sofra um pouco, que talvez seja um teste que Deus está te fazendo, talvez é uma prova, talvez seja ação de Satanás também, que Deus permite. Então fica firme na verdade, fica firme naquilo que é justo. E quem está na verdade, na justiça, ele não cai. Entendeu? Deus não desampara. Você tem que lembrar sempre que Deus tem todo o poder de te socorrer. Não faça nada contrário à vontade de Deus que não dá certo. Eu já fiz, eu sei que não dá certo. E não dá certo principalmente para o verdadeiro crente. Para o incrédulo até dá certo, irmãos. Para aquele que é crente só nominal até vai bem. Porque Deus está deixando ele, ó, vai indo. Depois, lá no fim que vem a cobrança. Agora, para os seus filhos, para aquele que Deus trabalha na vida dele, Deus não permite. Não vai dar certo não. Deus vai fazer você ver, sentir, se arrepender e voltar. Deus também não vai deixar você lá. Você vai errar, você não vai ficar no erro. Deus nunca deixou. Mas você vai passar um bom período ali, sofrendo, perdendo tempo, que podia ser evitado. Mas Deus restaura, seja lá o que for. Se você é um filho, um salvo em Cristo, Deus vai restaurar. Mas é bom não fazer isso. É bom ser obediente e ter sempre a comunhão e a bênção do Senhor. Então, nos dias difíceis da vida, não tome caminho que não seja da vontade do Senhor, que Deus não aprova. Muitos não conseguem, irmãos, enfrentar uma crise séria no casamento. O que eles fazem? Separação. Esse é o caminho que Deus não aprova. Ah, mas você não sabe como que eu estou sofrendo com aquele homem, com aquela mulher. Não importa. Ore, busca a Deus. A não ser aquilo que a Bíblia diz, questão de adultério e tal, né? Mas do contrário, não. Então, uma crise forte, uma crise difícil no casamento. Ah, a melhor solução. O que se ouve falar de imediato? Então vamos separar. O cara não vai para um canto. Sabe que crente fala assim, né, mano? Fala, que eu já ouvi. Então, esse caminho Deus não aprova, irmãos. E muitos cristãos não conseguem enfrentar uma crise na sua igreja. Preferem abandonar a casa do Senhor. Não consegue. Deu desavença com o irmão, então é melhor não congregar mais. Deu desavença com o pastor, então não vou mais. Entendeu? E esse não é o caminho do Senhor. Deus não aprova essa atitude, irmão. Ah, mas você não sabe o que o pastor fez lá comigo, aqueles presbíteros e não sei o quê, aquele que o irmão falou, não importa. Estão tudo errado se fizeram isso, né? Mas Deus não aprova a tua saída da igreja. Você tem que buscar o Senhor. Então, isso acontece, irmãos, de um jeito ou de outro. Então, que caminho você irá escolher na hora da crise, irmãos? Que caminho? Quais são os fatores que mais pesam nas suas decisões? Quais são os fatores na hora da crise que você vai tomar uma decisão? O que pesa ali? O fator financeiro? Geralmente é o primeiro, né? Você olha só para o lado financeiro, então eu vou aqui. Quer saber do resto? O conforto, a segurança da família, tudo são coisa boa em si, né? Ou a vontade de Deus conforme é revelada nas Escrituras. Qual é a decisão que nós tomamos no tempo de crise? Então nós vemos a vantagem que nós vamos ter nas finanças, o conforto, o lugar agradável que nós vamos, ou nós estamos preocupados realmente com a vontade de Deus revelada na Bíblia? E vou tomar essa decisão porque isso é bíblico, irmãos. Isso é bíblico. E muitas vezes as nossas decisões revelam o valor que nós damos à nossa vida espiritual, o valor que nós damos ao reino de Deus e à nossa igreja local. Então Noemi, ela perdeu tudo, irmãos, tudo. Ficou desamparada, sem marido, sem filho, para sustentá-la, para proteger. Velha, viúva, em terra estrangeira. E viúva naquela época não é como hoje não, viu? Não tinha sobrevivência não. Se não tivesse um marido, essa viúva não tinha mais marido, se não tivesse um filho, ela não tinha como, não tinha o que fazer. Viúva dependia da caridade dos outros. Então, irmão, ela resolve deixar a terra de Moabe e voltar para Belém. Por quê? Porque ela ouviu
que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Dando-lhe pão. Então começou a ter fartura em Israel de novo. Versículo 6. Agora aqui do versículo 7 ao 14, Noemi está despedindo das únicas pessoas que ainda fazia parte da sua vida, irmãos. Ela está com o coração despedaçado, sabe que não tem mais nada a oferecer à sua nora. Não tem o que ela oferecer. Olha o versículo 8 e 9. Disse-lhe Noemi: ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como usaste para os que morreram e comigo. E o Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram e em alta voz. Em alta voz, irmãos. Elas se apegaram a Noemi, não por algum interesse, mas por puro amor. Noemi não tinha nada que oferecer a elas. Elas queriam acompanhá-la, acompanhar Noemi, mesmo que Noemi não pudesse oferecer nada em troca. Elas disseram: não, iremos contigo. Iremos contigo. Versículo 10. Versículo 11. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Irmão, Noemi está velha demais para se casar de novo e gerar filhos que pudessem casar com suas noras. Por quê? Porque em Israel havia uma lei. Tinha uma lei, irmão, chamada lei do levirato. Quando um homem morria sem deixar descendente, sem deixar um filho, o seu irmão, um parente mais próximo, casava com a viúva para suscitar a descendência. Para que ficasse, não acabasse o nome daquela família, também as terras, para não sair daquela família, que era a herança do Senhor. Então tinha nós vemos muito na Bíblia isso, né? E está lá em Deuteronômio 25, versículo 5 ao 10. Então suscitar descendência ao falecido, então casava com a viúva, era essa lei. Por isso que Noemi está dizendo, falando, eu não tenho outro filho, né? Eu estou velha para ter marido, estou velha para... E vocês iam esperar ele crescer, entendeu? Não, minha filha, volte, case de novo, sejam felizes na casa dos seus maridos. Versículo 14, irmãos. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Depois no final, lá para o capítulo 4, nós vamos ver essa decisão de Orfa. Alguém mais ouviu falar de Orfa depois daqui? Não. E de Ruth? Todo o tempo. Quantas SAFs, né, na igreja presbiteriana tem o nome de Ruth, né? Quantas pessoas tem o nome de Ruth por causa de Ruth? A irmã da Vera tem uma irmã chamada Ruth, a mãe dela teve complicação no parto. E fez um voto, né? O pai fez, né? A mãe, não sei. Se ela nascesse bem, tal, ia colocar o nome de Ruth, em homenagem a Ruth da Bíblia. E nasceu bem. Então, e Ruth, e Orfa. Você vê falar de Orfa, não. Então, essa decisão importante da vida de Ruth. Olha o versículo 15. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. No versículo 16, Ruth faz uma comovente declaração de amor incondicional à sua sogra. Geralmente é usado em casamento, né? Vocês já ouviram isso, né? Muitos pastores usam esse texto aqui. Eu nunca usei não, mas é muito lindo, dá para ser usado. Ela diz aí no versículo 16, não me inste para que te deixes e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu. Onde queres que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ruth está pronta, irmãos, pronta, de corpo e alma, como se diz, a deixar sua terra, sua parentela, sua religião, seus deuses, para ir com sua sogra, sem nenhuma garantia, nem de pelo menos sobreviver. Não tinha nada. Ela estava indo assim como se fosse para a morte, não tinha nada. Nada, absolutamente nada, uma pobreza sem fim.
Então ela se dedicou. E ela se converte, aqui é a conversão de Ruth, ela se converte verdadeiramente ao Deus de Israel. E pela fé ela entra na aliança da graça. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. A conversão de Ruth, a dedicação de Ruth à sua sogra. Olha o versículo 17. Ruth ousadamente diz a Noemi: onde queres que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Olha aqui, ela invoca o nome do Senhor agora como testemunha, irmão. Isso é muito lindo. Faça-me o Senhor, está falando Javé, o Deus da aliança aqui. Faça-me o Senhor o que me aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então ela se converte verdadeiramente ao Deus de Israel. Ela toma o Deus de Israel como testemunha sua. Ruth derrama o seu coração, a sua alma. Ruth está dedicando toda a sua vida à sua sogra, venha o que vier. Irmão, essa é uma dedicação que nós deveríamos fazer constantemente ao Senhor Jesus, né? Nós já convertemos, já entregamos a nossa vida ao Senhor, mas sempre é bom de fazer novamente, né? Não para salvação, né? Mas aquela entrega ao Senhor, né? Como é gostoso, né? Só você e o Senhor ali. Senhor, está aqui minha vida, Senhor. Aconteça o que acontecer, eu não vou retroceder, Senhor, eu vou servir o Senhor. Mas sempre eu faço isso, mas sempre falo, Senhor, me ajuda, hein? Me dá a graça, porque se depender de mim, sou que nem Pedro, né? Eu sempre peço isso, mas no mesmo instante eu falo, Senhor, o Senhor sabe que eu sou fraco. Entendeu? Mas sempre falo isso, eu quero ir até o fim, venha o que vier, Senhor, mas me dá força, esteja comigo, que aí não vai ter problema nenhum, vamos passar bem. Mas se o Senhor me deixar, Senhor, pode ter certeza, vai ser o segundo Pedro, né? Não vou ter condições, não. Mas é bom de fazer isso, irmãos. É bom de fazer, né? Derramar o coração, mostrar a nossa lealdade, mas na humildade, irmãos. Senão nós vamos ser arrogantes, achar que nós somos alguma coisa. Mostrar a nossa vontade de agradar ao Senhor. Nossa vontade de estar sempre com o Senhor. Aconteça o que acontecer. Até na época do anticristo, né? Vamos enfrentar esse anticristo aí. Entendeu? Mas, Senhor, mas me ajuda, mas me dá força, mas me reveste. O Espírito Santo me enche, né? É a única forma, né? Senão não vamos ser jactanciosos, achando que nós somos alguma coisa, não somos nada, irmãos. Então, nesse sentido aqui. Irmão, o que Ruth está dizendo aqui? Que ela jamais retornaria à sua terra, aos seus deuses, à sua família, mesmo que Noemi morresse. Isso que ela está dizendo aqui, né? Mesmo... onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Entendeu? Então nós temos aqui uma decisão, irmão, na vida, que nós temos que fazer com Cristo. Uma decisão sublime de abnegação. Você abrindo mão de tudo, do seu conforto, do seu eu, de agradar a si mesmo, em função de algo. Ele queria cuidar dessa sogra. Dá a entender, irmãos, que Noemi foi uma pessoa maravilhosa. Noemi foi uma sogra, assim, exemplar, porque ela se apegava demais a essa, principalmente Ruth, né? Lógico que a providência de Deus está ali, né? Mas humanamente falando, que amor, né? Coisa que nós não vemos hoje. Hoje é um negócio, falar de sogra já vem aquelas piadinhas, né? Entendeu? Sogra é um bicho ruim, né? Uma jararaca, aquela coisa toda. E não é, irmãos. Entendeu? Então, uma sogra pode ter um relacionamento amoroso, cristão, verdadeiro com sua sogra, nora e sogra. Então, Ruth está abrindo mão de toda a sua vida para cuidar da sua sogra. Então, esse compromisso de Ruth com sua sogra, velha e desamparada, irmão, é simplesmente espantoso. Se você for analisar bem, é uma coisa espantosa. Uma jovem, Ruth era jovem, era bonita, segundo os historiadores. Jovem sabemos que ela é, a Bíblia fala, né? Nós vamos ver depois. Mas ela deixa a sua terra para vir com a sua sogra, uma velha, que não tinha mais nada que oferecer, não tinha mais filhos, para um país que ela não conhecia antes, dedicando toda a sua vida, ela abriu mão. Isso é abrir mão, isso que nós temos que fazer com Cristo, abrir mão. Pela causa de Cristo, pela igreja de Cristo, pelo nome de Cristo.
Mas nós não fazemos, nós abrimos mão um pouquinho, né? Um passinho ali, outro para trás. Quando a coisa começa a apertar, a gente já retrocede, né? Então a gente não vai muito longe não, né? Infelizmente, nós somos assim, né? Mas essa decisão de Ruth é espantosa demais, muito gloriosa. Então, depois dessa bendita declaração, Noemi deixou de insistir com ela. Olha o versículo 18. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Noemi não foi capaz, irmão, de falar nada. Noemi não falou uma palavra, ficou em total silêncio. Nem um gesto de gratidão, nem uma palavra de reconhecimento, irmão. Que coisa triste. Noemi estava amargurada. Ela nem tomou conta da magnitude dessa dedicação de Ruth. Ela perdeu tudo, esse momento que a providência de Deus havia preparado para ela. Então, Noemi está profundamente amargurada. Ela nem percebe isso que Ruth está fazendo, esse amor, essa dedicação. Dá a entender que ela não faz questão, ela fica indiferente. Então, sua amargura com Deus a impediu de desfrutar desse momento tão sublime que é coisa rara na vida de uma pessoa, alguém dedicar tanto amor incondicional a outra pessoa. Então, ela perdeu esse momento que a providência de Deus havia preparado para ela. Isso acontece às vezes com nós também, irmãos. É como que nós falamos aqui, acho que o domingo retrasado, o arbusto solitário no deserto. Ele não percebe quando vem o bem. Aqui está vindo um bem tão grande para Noemi que ela não percebeu. A sua amargura estava fechada em si mesma. Ela estava fechada, ela estava amargurada a tal ponto que nada mais entrava nela. Nada fazia diferença. Isso é perigoso. Principalmente quem tem depressão, né? Muito perigoso isso. Não vale a pena, isso é só da boca para fora, não gosta de mim nada, que nada, é só interesse. Entendeu? A gente não se abre o coração. Olha o versículo 19. Então ambas se foram até que chegaram em Belém. Então elas caminharam 105 quilômetros de Moabe até Belém. E as mulheres de Belém diziam, não é esta Noemi? Depois de 10 anos, né? Olha o versículo 20. Porém ela lhe dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Então Noemi, irmão, significa agradável, feliz. Este é o nome. Mas ela não queria mais ser chamada de feliz, nem de uma pessoa agradável, alegre, não. Não. Para ela acabou. Quero não me chame mais desse nome não, eu não sou mais isso. Eu não sou alegre, não sou feliz, não sou agradável, não sou mais nada. Não me chame nisso, chame-me de Mara. Mara é literalmente amarga. A amargura é amarga. Ela queria ser chamada de amarga. Onde que chega uma pessoa, irmãos? Onde que chega, irmãos? E ela dizia, né? Por que me chamais amarga? Chamais Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Olha o versículo 21. Ditosa eu parti. Será que ela partiu ditosa mesmo? Ditosa quer dizer bem-aventurada, né? Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Ela estava amargurada com Deus, irmão. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Não precisa ser coisas grandes, não, perder o marido e os filhos, mas às vezes coisa pequena. Você faz uma oração, você perde uma coisa que você anela tanto, um trabalho, uma coisa, e Deus não te dá. Aí você pede de novo outra coisa, e Deus não te dá. Aí você começa a ficar amargo com Deus. Começa a ter amargura com Deus. Enquanto a Vera fala, parece que a gente vai perder a fé, a gente ora pelos filhos, e não acontece nada, Deus não faz nada. Eu falei, calma. Falei, não é o fim ainda, Deus pode fazer isso no momento, no piscar de olhos. Deus pode salvar ele assim, é na hora, falei. Não está perdido, tudo perdido ainda, vamos continuar. Claro que ela está falando aquilo num momento sim, de dor, né? Então orando, 30 anos, 36 anos, 35 anos, e nada de conversão do filho. Então você pode ficar amargurado com Deus.
Aí você tem que pedir graça, Senhor, não deixe. Não deixe que a amargura tome conta do meu coração, principalmente a amargura com Deus. Ah, não adianta orar, não adianta pedir. Deus é bom para os outros, viu? Deus é bom para os outros. Os filhos dos outros ele converte, mas o nosso não. Então, irmãos, Noemi está profundamente amargurada. E ela atribui a Deus toda a tragédia que aconteceu em sua vida. Toda. Agora, a Bíblia não diz claramente, né? Mas dá a entender que foi, né? Então vemos que ela não tem nenhuma dificuldade em lidar com a soberania de Deus, irmão. Não. Tranquila aqui. Ela tem convicção que Deus é soberano e que Deus a afligiu. Ela não joga para o diabo, ela não joga para nada. Ela sabe que foi Deus. Olha o versículo 13. Ela fala que Deus descarregou sobre ela a sua mão. Imagina só Deus descarregar a mão dele sobre uma pessoa. Esmaga, né? Mas ela fala. E no versículo 21, que Deus deixou ela pobre. E que Deus se manifestou contra ela. E que o Todo-Poderoso o afligiu. Ela está debaixo de um fardo, irmãos, muito pesado, que é a revolta contra Deus. Acho que é o pior fardo, irmão, que nós podemos carregar na vida. Um crente verdadeiro, ou um crente falso, não sei. Alguém que confia em Deus, depois fica amargo com Deus e não quer mais saber de Deus. Não tem um fardo mais pesado que isso. Este é o pior fardo que uma pessoa pode carregar na vida. Porque os demais fardos vai buscar o socorro em quem? Em Cristo. Ele está dizendo para a gente lançar sobre ele o nosso fardo. Mas se você já não quer nada com ele, se você já está revoltado, você não vai procurar uma pessoa que está revoltada, que você nem confia mais na graça, na bondade, na misericórdia. É um Deus ruim, um Deus carrasco, um Deus que fez com meu filho, com a minha filha. Eu sempre falo para o Senhor, aconteça o que acontecer. Seja lá o que for. Venha câncer, venha morte na família, eu quero continuar te amando e te servindo cada dia mais. Sofro o que sofrer. Mas me dá graça para isso. Me dá graça para isso. Então, irmãos, Noemi estava assim. Esse fardo pesado. Mas é nessas horas, irmão, que precisamos confiar na compaixão de Deus. Porque a mesma mão que fere também cura, irmãos. Nós temos que lembrar disso. Tem um texto em Jó, capítulo 5, versículo 18. Ele diz isso, ó. Porque ele, quer dizer, Deus, faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e suas mãos curam. Então, Deus faz a ferida, ele ata. Sua mão fere, mas sua mão também cura. Sua mão de Deus pesou sobre você, feriu você em algumas coisas, essa mesma mão vai te curar. A hora que você se humilhar, a hora que você se arrepender, a hora que você mudar de vida, a hora que você buscar o Senhor de todo o coração, aí Ele mudará a vossa sorte. Eu sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. Lá para o povo do cativeiro. Ele sabe que Deus mandou ele para o cativeiro, Nabucodonosor fez toda aquela matança lá, aquele sofrimento indescritível, mas Deus fala, eu sei o pensamento que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. Está lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 10. Então Deus, Ele feriu, mas Ele vai curar. Isso que Ele faz. Ele faz a ferida, Ele mesmo cura. O mesmo Deus que disciplina, irmãos, Ele restaura. O mesmo Deus que envia a fome, envia também o pão. Noemi perdeu seu marido e seus 2 filhos e todos os seus bens. As tragédias foram muitas na vida de Noemi. Mas Deus está escrevendo, irmãos, uma sublime história na vida desta mulher. Eu já estou lá, hoje eu vou pregar o capítulo 3 de Ruth. Então lá já está tudo diferente, viu? Já Noemi já é outra pessoa, entendeu? Mas demorou, hein? Demorou muito tempo. E Ruth firme, é aquela sogra ali difícil de se lidar. Então Deus está escrevendo uma história belíssima na vida dessa mulher, através de todo esse sofrimento. Se Noemi soubesse que em Ruth, né, ela teria um filho, porque o filho seria de Noemi, né, por causa dessa lei do levirato, não seria do
do marido, seria daquele que morreu, seria um neto legítimo de Noemi, né? Então, se ela soubesse que o filho que Ruth teria, seria o avô do maior rei de Israel, que é Davi, de onde viria o Cristo, o Messias de Israel. Toda mulher anelava ser a mãe do Messias, né, em Israel. Então, e agora Noemi vai fazer parte. E que se ela soubesse que sua nora Ruth ia fazer parte da genealogia do Salvador do mundo, Jesus Cristo, ela teria agido desde o começo de forma diferente, mas estava oculta a ela isso. Então, irmão, muitas coisas estão ocultas ainda aos nossos olhos. Muito sofrimento está passando agora, parece que não tem sentido. Parece que é só sofrer por sofrer. Mas não é, irmãos. Não é. Esse sofrimento, essa luta está passando, tem um propósito lá na frente de Deus. Então, mas isso aqui nós vamos ver, se Deus permitir, nos próximos domingos, né, primeiro domingo de cada mês, nós vamos continuar nessa história que fala do Redentor, que fala do Resgatador. E Boaz, né, que vai ser o marido de Ruth, é um tipo de Cristo, né? Então, nós estamos estudando sobre isso. Então, que Deus nos abençoe, irmãos, nesta meditação. Possa haver proveito para nós, que não sejamos só ouvir uma história, né? Mas que essa história tenha lições para o nosso viver diário, né? Esse é o objetivo da Bíblia. Não saber a história. É muito importante conhecer a história de Ruth, né? O que aconteceu, Noemi. Mas as lições que nós podemos aprender aqui, vamos continuar, se Deus quiser, aprendendo, né? Vamos orar ao Senhor.